Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso Devocional com Oração. Hoje, dia 22 de outubro. Daqui a pouco acabou o ano, né, gente? E a gente tá aqui, mais uma vez, para falar sobre as coisas de Deus, para falar sobre aquilo que Deus tem para você hoje. Vamos ler uma mensagem, um devocional diário. Vamos ler a palavra e vamos orar para que o nosso dia seja cada vez melhor. Quero te convidar a mandar essa live para as pessoas que você conhece que estão online. Seja bem-vindo, Mário, seja bem-vindo, Ailton. E o nosso tema de hoje aqui é a caixinha e as joias. Deixa eu mandar a live aqui para os meus amigos, enquanto vocês aí também fazem o mesmo. Manda aviãozinho para os seus amigos que estão online e que você sabe que gosta de ouvir da palavra. Amém, Ailton. A paz. Nossa, nós precisamos tanto de Deus, né, gente? Ontem eu tive numa reunião de célula, foi tão boa. E na quarta-feira um culto. Sabe que as reuniões que eu tenho participado têm fugido um pouco desse padrão aqui de Alphaville. E ao invés de ficar indo em reunião de network, eu tenho ido nas reuniões de oração. Como isso é melhor pra gente? Você sabe que tá cumprindo o teu propósito, né? Bom dia, Lari, minha amiga, seja bem-vinda. Deve estar indo para o trabalho também, né? Deixa a live ligada e vai ouvindo a bênção aí enquanto chega no trabalho. Eu vou começar a leitura aqui para vocês, mesmo enquanto o pessoal vai chegando, para a gente não demorar muito. A caixinha e as joias. Bom dia, Écio, seja bem-vindo. Diz assim o nosso devocional de hoje. Certo pastor usou um episódio triste da vida do escritor britânico Isaac Watts para fazer uma comparação persuasiva. O reconhecido autor de tantos hinos apaixonou-se por uma jovem muito bonita, Elizabeth. Ela admirava as poesias dele, sua capacidade intelectual e o seu espírito, mas apesar disso, ela não conseguiu superar a aversão pela aparência de... gente, bateu um passarinho aqui no meu vidro. Oi, passarinho. Será que eu consigo mostrar para vocês? Que coisa inusitada. Olha ele ali na sacada. Dá pra ver? Não é uma pomba como a representação do Espírito Santo. Mas no mínimo alguma coisa Deus quer dizer pra gente, né? Nunca aconteceu isso. Tem sol lá fora e ele veio voando e tentou entrar na minha sala, pelo vidro da janela. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Bom dia, Dodô. Continuando aqui a leitura. Elizabeth admirava as poesias dele, mas a sua capacidade intelectual e o seu espírito, aliás, ela também admirava, mas apesar disso, não conseguia superar a aversão à aparência dele. Isaac era baixo e frágil, tinha olhos pequenos e cinzentos, um nariz encurvado e bochechas enormes. Coitadinho, né? Devia ser feio pra caramba pra ela não conseguir superar essa aparência. Mas
Como Davi fala na Bíblia, né? Davi, que a Bíblia não elogia pela sua aparência, mas que era um homem segundo o coração de Deus e foi escolhido, ainda assim. Quando Isaac a pediu em casamento, ela respondeu-lhe de forma grosseira: Senhor Watts, se pelo menos eu pudesse dizer que admiro a caixinha tanto quanto admiro as joias que ela contém. Nossa, gente, que mensagem estranha, né? Isso já aconteceu com vocês? Admirar o que tem dentro de uma pessoa, mas do lado de fora não conseguir fazer isso? Acontece. Temos aqui uma analogia perturbadora, considerando as joias como sendo o Evangelho e a caixa, a igreja. Nossa, que soco no estômago, hein? Já imaginou? Bom dia, Inês. Bom dia, Beto. Sejam bem-vindos. O Evangelho por dentro é uma pérola e a igreja por fora intragável. Uou! Que analogia perturbadora mesmo. Quantas pessoas rejeitam as boas novas por causa dos testemunhos, muitas vezes sinceros, porém demasiadamente zelosos dos cristãos? Como poderia ser, entre aspas, né? Abre aspas, porque é um versículo de Romanos. Guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas. Como pode ser isso dentro da igreja? Como pode existir isso dentro da igreja? Se a beleza de Cristo não pode ser vista em nós? Que tipo de testemunho nós temos sido na vida de outras pessoas? Nós somos aqueles cristãos que acabam afastando as pessoas da igreja por causa da nossa religiosidade? Quantas pessoas você conhece que, apesar de amarem a Cristo, de ouvirem o Espírito Santo, não suportam mais pisar dentro de uma igreja? Nossa, que forte isso. Não podemos ser guia dos cegos, né? Se a beleza de Cristo não puder ser vista em nós, como diz aqui. Proclamemos o Evangelho de todas as formas possíveis, mas vamos orar para que o Espírito Santo nos torne pessoas cativantes, amorosas, livres do pecado, para que possamos atrair as outras pessoas a conhecer Jesus. Lembra que eu sempre falo? Jesus não é aquele que aponta o dedo, é aquele que inclui. Deus é amor. O perfeito amor lança fora todo medo, diz a palavra. Deus não faz julgamento sobre você. Quantas pessoas nós conhecemos que deixam de congregar em uma igreja porque são tratadas dessa forma? Conhecem a Jesus, decidem segui-lo, ouvem a voz do Espírito Santo, mas não conseguem permanecer dentro de uma igreja por causa das regras humanas, por causa do julgamento que recebe, das pessoas tentando moldar a vida delas, das pessoas tentando demonstrar poder sobre elas. Isso acontece tanto, gente. Oi, Tiago, bom dia.
Bom dia, Eliene. Bom dia, Thay, minha amiga. Seja bem-vinda. Bom dia, Suiane. Eu mesma, gente, passo por várias experiências assim. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou divorciada. Isso tem 10 anos já. E apesar da igreja saber que eu não escolhi o divórcio, ela praticamente me expulsou lá de dentro, porque ela não soube lidar com a situação. Ela não soube lidar. Gente, o passarinho voltou. Eu não sei se é outro ou se é o mesmo. Ele bateu de novo na janela. Olha lá. Cadê ele? Lá no cantinho. Dá pra ver? E agora ele está cantando. Por que será que ele quer entrar? Todas as vezes que na Bíblia Deus fala repetidamente a mesma coisa, Ele quer chamar a sua atenção para aquele assunto. Quando Ele chama, por exemplo, Moisés, Moisés, quer dizer que Ele está querendo transmitir uma mensagem com muita força. E nós estamos exatamente falando da religiosidade. E eu ia contar para vocês que eu passei por situações que me expulsaram da igreja. Meus filhos passaram por situações que hoje afastam eles da igreja. E você precisa saber fazer essa separação entre aquilo que é humano e aquilo que é de Deus para a sua vida. Porque congregações, igrejas são bênção para nós, mas você precisa ter dentro de você a verdade da palavra para entender e fazer a separação. Como diz na Bíblia, né? Que a espada separa alma e espírito. Você precisa ter o entendimento para fazer a separação do que são as regras humanas, do que é disputa de poder dentro da igreja, do que é necessidade de aprovação. Muitas vezes as pessoas entram para a igreja e se tornam ativistas simplesmente pela necessidade de aprovação. Ou permitem que a liderança, que de repente os pastores comecem a mandar nas suas vidas em prol da própria religião. Você não tem que pedir permissão para o seu pastor para fazer alguma coisa. Deus deu o livre-arbítrio a você. O seu líder da igreja nunca pode ser majoritário, nunca pode ser mais importante, a voz dele mais alta do que a voz de Deus, que te deu o livre-arbítrio, que te deu a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa é a palavra, é o que diz na Bíblia. Eu atendo algumas pessoas fazendo mentoria e já tive uma querida que veio fazer mentoria comigo, justamente porque a igreja estava destruindo o casamento dela, porque a igreja exigia dela tanto. A mãe dela era pastora da igreja e ela era chamada 4, 5 vezes por semana a estar em alguma atividade dentro da igreja. Ela era responsável por um ministério, era responsável por organizar chá de mulheres e a igreja ficava exigindo dela tanto. E o marido dela deixou de frequentar a igreja por causa disso. O casamento dele estava praticamente ruindo, porque ela tinha tantas obrigações que ela não tinha mais tempo para cuidar do seu marido, para cuidar da sua casa. Ao invés de ela ser a mulher virtuosa que edifica o seu lar,
por ser ativista dentro da igreja, ela estava destruindo sua casa. E aí ela me procurou, como coach mesmo, para entender como promover essa mudança de vida, essa vida em abundância que eu tanto falo. E qual foi o choque dela quando eu disse exatamente isso para ela? Que apesar de ela amar a Deus, a Jesus, apesar dos pais dela serem pastores e líderes da igreja, ela precisava aprender a dizer não. Ela precisava priorizar a sua família, a sua casa, o seu casamento. Porque existe uma ordem de prioridade que Deus coloca dentro das nossas casas. Em primeiro lugar, a sua família. Em segundo lugar, vem o seu trabalho, o seu sustento. Em terceiro lugar, os seus filhos. Aliás, segundo a sua família, o seu cônjuge e os seus filhos. Em terceiro, o seu trabalho, o sustento da sua casa. E em quarto lugar, só por último, as obrigações, o chamado da igreja, o ministério. O seu primeiro ministério é a sua família. Nada justifica o fracasso de uma família. Nem o seu trabalho, nem o seu cargo dentro de uma igreja, nem o seu ministério, nem o seu chamado. Nada justifica o fracasso de uma família. Vamos voltar aqui para o nosso devocional. Eu vou conversar com as pessoas que vierem para fazer a imersão que eu estou preparando, e um dos assuntos é exatamente esse, a quebra de religiosidade, os caminhos que Deus me ensinou, que para chegar até Ele eu precisava me livrar das regras da igreja, porque a igreja estava me matando. Simplesmente porque eu precisava ser aceita e eu nunca encontrava esse lugar. Eu não tinha como encontrar esse lugar, eu nunca era suficiente. Eu era julgada e condenada por ser divorciada, por ser uma mãe que cria os seus filhos sozinha, e independente do que eu fizesse lá dentro, nada era suficiente. Então, no dia 20 a gente vai conversar sobre isso. Eu vou contar a minha experiência e como Deus foi quem me tirou da igreja. É incrível, mas a palavra que Ele me deu foi que eu seria pastora fora da igreja. Porque com a minha história eu consigo mostrar para as pessoas as verdades que existem e que não são do Evangelho, e que infelizmente afastam as pessoas de Cristo. Proclamemos o Evangelho de todas as formas possíveis, mas vamos orar para que o Espírito Santo nos torne pessoas cativantes, amorosas e livres do pecado, para que possamos atrair outras pessoas e conhecer Jesus. De que maneira você é luz para os que se encontram nas trevas? Você é aquele que mostra o amor de Cristo ou é aquele que aponta o dedo? Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a verdade da palavra. Sal da terra porque por onde você passa, as coisas não podem continuar insípidas, sem gosto. Luz do mundo, porque a verdade da palavra é aquela que deve brilhar em você. As pessoas devem olhar para você e ver o reflexo de Cristo. Ailton fez aqui um comentário. Infelizmente, vivemos num momento em que alguns tentam agradar os crentes com palavras que queremos ouvir. Isso é bíblico também, né, gente? Ele fala que nos últimos dias
falsos profetas, pastores, falariam o que os ouvidos querem ouvir e não a verdade da palavra. Falam o que querem, o que queremos ouvir e não o que realmente devemos ouvir, diz o Ailton. Isso acontece porque alguns defendem os interesses humanos e não a vontade genuína de Deus. Acontece muito. E não somente interesses humanos, mas também ganância algumas vezes, né? Quantas vezes a gente vê, nem todas as pessoas veem, mas a gente que convive nos bastidores, pessoas que são bajuladas dentro da igreja porque significam um dízimo alto. Se tornam de repente líderes, se tornam pessoas de uma posição, de um cargo, porque existem interesses por trás disso. A justiça no coração produz a beleza no caráter. Olha que frase forte, termina o nosso devocional. A beleza do caráter de uma pessoa, ela existe dentro dela e não pelo que está do lado de fora. Tem que ser a justiça do coração, como o Senhor nos ensina que os céus é daqueles que têm um coração como o de uma criança, um coração ensinável, um coração puro, um coração que não vai ficar julgando, medindo, disputando atenção, poder, distorcendo a ordem de Deus. Uma criança, quando escuta uma palavra de um adulto, ela não julga, ela obedece prontamente. Ela entende aquilo como verdade absoluta. Esse deve ser o nosso coração. É assim que Deus nos chama. É assim que Ele fala, que deve ser o coração daqueles que herdarão o reino dos céus. Nossa palavra hoje está em Romanos 2, a partir do versículo 17. Diz o seguinte: Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a verdade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Uou! Gente, é a primeira vez que eu pego no devocional uma palavra assim que confronta a religião, o legalismo. Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Que palavra de confronto para a liderança, hein? Que confronto para aqueles que seguem a lei. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Quer dizer, não adianta você seguir a letra, porque a letra mata. Você precisa seguir o Espírito.
Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? E a circuncisão do coração, a lei, aquela que habita dentro de você, que o Espírito Santo te dá, é a lei que vale. Não é a religião, não são as regras humanas. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, obedece ao que Deus falou, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Aqueles que conhecem a verdade vão conseguir ter o discernimento e condenar aqueles que usam a palavra como legalismo, como desculpa, como poder para deturpar a verdade. Bom dia, Marli, seja bem-vinda. Bom dia, Marcos, sejam bem-vindos. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e fisicamente. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é aquela operada no coração. Pelo Espírito Santo e não pela lei escrita. Para esses, o louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. É a sua justificação, aquela que somente Deus pode te dar, que somente o Espírito Santo pode te dar. Então a palavra finaliza hoje te dizendo: cuidado com a religião, com as regras humanas que não provém de Deus. Cuidado com tudo aquilo que te dizem que é certo e que você deve fazer, mas que te aprisiona ao invés de te libertar. Cuidado com as pessoas que se dizem da igreja e que te apontam o dedo ao invés de te apontar o amor de Cristo. Essa é a verdade. Ailton comentou aqui também. Jesus seja louvado. Jesus e seus apóstolos foram confrontados incansavelmente, mas a palavra verdadeira do amor de Cristo sempre prevalecerá. Essa é a verdade. Bom dia, Milton, seja bem-vindo. Bom dia, Eliana. Nosso devocional hoje tem uma palavra muito forte sobre legalismo, sobre religião e sobre as pessoas que são líderes e distorcem a palavra. Eu convido vocês a ouvir de novo, vou deixar gravado no feed. Nós chegamos no nosso tempo de oração. Vamos orar agora para não estender muito a nossa live, mas realmente é uma palavra de confronto para que você entenda a verdade de Deus, do Evangelho de Cristo, que Deus é amor, Deus é inclusão e Deus não te traz as regras que a religião traz, as regras que existem dentro das igrejas. São costumes humanos e não necessariamente a verdade do Evangelho. Que Deus possa trazer esse discernimento para a gente. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã, pela tua verdade que se levanta através dessa palavra, pela tua libertação, pela tua verdade que vem para as nossas vidas, nos afastando de todo engano, de toda religião e nos aproximando do Evangelho de Cristo. Obrigada pelo Espírito Santo que nos fala a verdade, que é aquele quem
nos justifica através do sangue de Cristo, mas também é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nenhuma culpa seja implantada sobre nós através de regras humanas ou religiosas, mas que nós tenhamos a mente de Cristo com o capacete da salvação, que é capaz de impedir a entrada de qualquer tipo de dardo inflamável do maligno, mesmo que seja aquele lançado através de julgamentos dentro da própria igreja. Senhor, que nós possamos seguir a Tua verdade, ouvir a Tua voz, que o Teu Evangelho seja aquele que prevaleça, que nós venhamos a estudar e entender a Tua Palavra, de uma forma que ninguém mais venha nos enganar, mas que, como diz na própria Bíblia, o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, e a partir do momento que Ele está conosco, não precisamos mais de ninguém que venha nos ensinar, a não ser o Senhor. Que seja a verdade da Tua Palavra, da Tua vontade a prevalecer nas nossas vidas. Que nós possamos sentir o Teu amor, possamos sentir o Teu acolhimento, possamos sentir que o Senhor perdoa verdadeiramente os nossos pecados e não nos culpa por eles, mas nos ensina a como andar pelo Teu caminho, pela Tua verdade, com o Teu amor, sobre a Tua palavra, assim como Pedro andou sobre as águas. E enquanto olhava para Cristo, não afundava, porque tinha a Tua palavra. Venha. Nós entendemos, Senhor, que essa é a palavra que o Senhor tem para a gente hoje. Jesus nos chamando. Venha. Venha para aquilo que é a verdade. Assim como Jesus nos disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que os homens não se coloquem entre as nossas vidas e o Senhor. Que nós possamos estar olhando diretamente para Ti. Que a nossa comunhão contigo seja cada dia maior. Que a gente Te conheça em intimidade. Como Jó disse, antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas agora eu Te conheço face a face. Que essa se torne a nossa realidade, Senhor. Que a gente venha Te conhecer face a face. E que nesse dia de trabalho o Senhor nos acompanhe em todo o tempo e nós possamos Te ver nas pequenas coisas, em todos os detalhes, sentir com o nosso coração e ver com os nossos olhos que o Senhor nos acompanha em todo o tempo, que a Tua bênção nos persegue e que a prosperidade existe aonde pisamos, porque a Tua palavra fala que onde pisa a planta dos nossos pés é território conquistado pelo Senhor. Traz, Senhor, um bom dia de trabalho, um bom final de semana e as Tuas bênçãos como herança, como diz na Tua palavra. Abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre nós, neste dia que se chama hoje. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós tomamos posse e chamamos à existência toda a herança que o Senhor tem para nós. Nós rejeitamos tudo aquilo que impede uma vida de vitória nas nossas vidas.
Em nome de Jesus eu te agradeço e eu oro. Amém. Amém. Pessoal que chegou por último, seja bem-vinda. Bem-vinda, Ágata. Bem-vinda, Fábio. Eu convido vocês a ouvir de novo a palavra. Bem-vinda, Jaque. A palavra de hoje que foi uma palavra muito forte de confronto à religiosidade, à religião, aos líderes que são cegos guiando outros cegos. Que a verdade de Deus seja aquela que prevaleça na sua vida e que o Espírito Santo te guie. Vou deixar a live salva no meu feed. Ela fica ali mais ou menos uma semana. Depois eu tiro do feed, mas todas as palavras devocionais estão lá no IGTV. Você encontra também naquela aba de guias. Existe uma pasta só dos devocionais. E quem puder se inscrever no canal do YouTube, eu tenho também na minha bio o link do YouTube, onde eu coloco numa lista de transmissão, uma lista de... Como é que chama a lista do YouTube, gente? Esqueci. Existe uma lista lá com todos os devocionais. Você pode acompanhar por lá também. Beijo para vocês. Deus abençoe o seu dia. Faça um excepcional dia e não permita que a mentira e o engano dominem sobre a sua mente e o seu coração, mesmo que ela venha em nome de Deus. Pergunte ao Espírito Santo qual é a verdade, para que ele guie a sua vida. Deus abençoe seu dia, bom trabalho. Tamo junto, até depois do fim.